cadeia de produção agroindustrial. Segundo Batalha, uma cadeia de produção pode ser entendida como um encadeamento técnico, econômico ou comercial entre as etapas de produção. As etapas de uma cadeia de produção agroindustrial são: produção de matérias-primas. Reúne as empresas que fornecem as matérias iniciais para que outras empresas avancem no processo de produção do produto final. Já a industrialização, ela representa as empresas responsáveis pela transformação das matérias-primas em produtos finais destinados ao consumidor. O consumidor pode ser uma unidade familiar ou uma agroindústria. E a comercialização, ela representa as empresas que estão em contato com o cliente final da cadeia de produção e que viabilizam o consumo e o comércio dos produtos finais. Exemplo, supermercado, mercearias, restaurantes. Segundo Alves, o conceito de cadeia de produção agroindustrial tem relação direta com o conceito de cadeia de suprimentos, que é o supply chain. A ênfase inicial estava no fluxo do produto na cadeia, apenas com respeito à logística. Hoje, o conceito de gestão de cadeia evoluiu para adição de valor ao longo do fluxo do produto, desde a matéria-prima até o produto final nas mãos do consumidor. Segundo Betchel e Geiram, a evolução do conceito de cadeia pode ser analisada através de 5 escolas. Conheceremos agora. Na primeira escola, que é a escola da percepção funcional da cadeia, a ênfase é no gerenciamento do fluxo de material entre os agentes da cadeia. Na escola logística e ligação, a ênfase está na forma como a ligação entre os membros da cadeia pode ser explorada como vantagem competitiva, especialmente na área de logística e transporte. Já a escola da informação dá importância ao fluxo de informação bidirecional entre os membros da cadeia. Na escola de processo ou integração, a ênfase dá-se na integração entre os membros da cadeia, adicionando valor ao consumidor final. E por último, a escola do futuro, a ênfase está na demanda dirigida, ou seja, é o cliente final que dirige a cadeia. Conforme Pires, as empresas devem definir suas estratégias competitivas e funcionais através de seus fornecedores e clientes, dentro das cadeias produtivas às quais se inserem. O supply chain, ou gestão da cadeia de suprimentos, introduz uma importante mudança no paradigma competitivo à medida que considera que a competição se dá no nível de cadeias produtivas e não apenas no nível de empresas isoladas. Vejamos a cadeia produtiva de uma alface, por exemplo. Essa cadeia tem início, vamos imaginar, lá nas pequenas pesquisas agropecuárias de um pesquisador do Embrapa. Por exemplo, quando ele desenvolve e seleciona as melhores sementes, as mais resistentes e adaptadas ao local onde será feito o plantio, passa pelos produtores, empresas de agrotóxicos, fertilizantes, máquinas e equipamentos, trabalhadores, empréstimos agrícolas, transporte, embalagem e venda até chegar à nossa mesa, uma alface. Assim, a cadeia produtiva envolve todas as etapas da produção de um bem, desde o planejamento até que ele esteja entregue ao consumidor. Cada parte pode fazer sua função mais eficientemente, com menor custo, com menos impacto ambiental e social. O resultado final é uma melhoria contínua. Conforme Pires, um objetivo básico do gerenciamento de cadeia produtiva é proporcionar sinergia entre seus agentes, sendo eficiente no atendimento das necessidades do consumidor final, tanto pela redução de custos, diminuindo custos de transação e de produção, como pela agregação de valor ao produto final, criando bens e serviços customizados
e desenvolvimento conjunto de competências distintas em toda a cadeia, com esforços e benefícios mútuos. As relações entre os segmentos de uma cadeia envolvem o que se denomina de custos de transação, que é o custo referente à comercialização de determinado bem. Tudo que pode ser comprado e que gera valor para seu possuidor. No nosso caderno didático, temos algumas citações que vão ajudá-los a compreender o que é custo de transação. Vamos lá? Segundo Williamson, conforme Zilberis, define transação como a transformação de um bem ao longo de interfaces tecnologicamente separadas. Pressupõe-se que os agentes envolvidos em uma transação não têm todas as informações a respeito desta. Além disso, pode ocorrer de um agente ter mais informações sobre a transação do que o outro, que é a assimetria informacional. Segundo Farina, este fato pode ocasionar um comportamento oportunista do agente mais bem informado, aumentando o risco dessa transação, o que eleva os custos de transação. Conforme Farina, os custos de transação podem ser divididos em dois: custos ex ante ou custos incorridos antes da transação, que são custos relativos à coleta de informações, e custos referentes à simetria de informações, e os custos ex post, onde mesmo após o estabelecimento de um contrato, são previstos custos para o monitoramento de atividades previstas. A fim de reduzir os custos de transação dos agentes envolvidos, foram desenvolvidos mecanismos de comercialização. Os fatores que vão determinar a escolha de determinado mecanismo de comercialização são a especificidade dos ativos, é a frequência e incerteza da transação. Vamos conhecê-lo através das citações de Farina. Especificidades dos ativos. A especificidade é característica de um ativo que expressa a magnitude de seu valor, que depende da continuidade da transação a qual ele é específico. Quanto maior a especificidade, maiores os riscos e problemas de adaptação, que é a flexibilidade contratual exposta a um choque no sistema, e sendo assim, maiores os custos de transação. Na frequência, refere-se à repetição ou não de uma espécie de transação. Quanto mais repetitiva a transação, maior a possibilidade de construção de reputação por parte dos agentes envolvidos. Quando uma transação se dá apenas em um ponto do tempo, não há necessidade de uma estrutura de controle dessa transação, de tal modo que as operações de compra e venda são realizadas através de mercado spot. Já transações mais recorrentes necessitam de um mecanismo complexo para governar as transações, e a frequência dessas transações acabam por diluir os custos da própria transação, como redação do contrato, coleta de informações, monitoramento e adaptação a mudanças no ambiente. Já a incerteza refere-se tanto ao risco futuro a uma dada transação, como também à assimetria de informações, ou seja, quando se levanta ex ante a determinada transação, uma informação incompleta ou errada, um dos agentes fica sujeito a atitudes oportunistas e, portanto, a custos de transações. Segundo Williamson, conforme citado por Farina, distingue-se 6 tipos de especificidades dos ativos, que são as especificidades locacional, as de especificidades de ativos físicos, de ativos humanos, ativos dedicados e especificidade da marca e especificidade temporal. Com relação a sistemas agroindustriais, podemos dizer que as principais especificidades são locacional e temporal. Especificidade locacional. Uma vez que as empresas de uma cadeia agroindustrial
tendem a ficar próximas uma das outras devido à baixa relação valor-peso de grandes partes dos produtos agropecuários. Já a especificidade temporal é uma vez que a maioria dos produtos são perecíveis e os custos referentes à preservação desses produtos assumem grande importância na determinação das formas organizacionais. Conheceremos as 3 fases sequenciais de uma cadeia. Segundo Boucher, a pressão para a formação de cadeia para ganhar vantagem competitiva se dá em 3 fases sequenciais. A primeira, eficiência e redução de custos. Os agentes se integram a fim de melhorar a eficiência de suas atividades e reduzir custos. Na segunda, a redução de risco na qualidade, quantidade e segurança do alimento. Forte coordenação deve ser necessário para obter quantidade e características específicas de qualidade, como, por exemplo, vegetais sem agrotóxicos e com ótima aparência. Quanto à segurança do alimento, essa tem se tornado importante nos últimos anos, devido às várias doenças provenientes de alimentos, como, por exemplo, a doença da vaca louca na carne bovina europeia. E, por último, a terceira fase. Satisfazer as necessidades dos consumidores e, finalmente, a última característica que impulsiona a formação de cadeias coordenadas é a de satisfazer as necessidades dos consumidores, visto que esses estão cada vez mais exigentes quanto à qualidade dos produtos que consomem e procuram até mesmo avaliar se os produtos estão sendo produzidos conforme o especificado, como no caso de produtos orgânicos e étnicos. Uma gestão de qualidade existe para garantir aos consumidores que os produtos ou serviços adquiridos foram produzidos dentro dos padrões estabelecidos, incluso a preservação do meio ambiente, de maneira a atender consumidores cada vez mais informados, mais exigentes, mais conscientes. No caso de alimentos, estão interessados no que oferece, especialmente no que se refere às preocupações com a saúde, como produtos confiáveis e isentos de toxinas. Nosso dever é nos conscientizarmos que uma alimentação saudável e um estilo de vida equilibrado trazem benefícios para o nosso dia a dia e colaboram diretamente para estender a nossa existência de vida. A seguir, alguns dos resultados alcançados com a garantia da qualidade na cadeia produtiva agroindustrial. Baines e Davis listaram alguns dos resultados que podem ser alcançados com a garantia da qualidade na cadeia produtiva agroindustrial, sendo o aumento da probabilidade de produtos de qualidade através do monitoramento, ação corretiva e melhoria contínua. Habilidade de responder e controlar situações de emergência. Habilidade para responder a requisitos de órgãos públicos e de consumidores. E o aumento da confiança do consumidor com a cadeia como um todo. Pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Desejo que os conteúdos estudados, desde a aula 1, Gerenciamento de Sistema Agroindustrial, onde conhecemos as origens e conceitos de agronegócio e das cadeias de produção, que são componentes importantes nas atividades agrícolas. Que o sucesso do agronegócio depende de cada produtor dentro dos segmentos, antes e depois da porteira, pois é sempre necessário inovar e criar estratégias durante essas fases, visando uma maior lucratividade e conquistando mercados. Na aula 2, Cadeia de Suprimentos, vimos que para a FAIOL, quando se está gerenciando uma empresa, as funções básicas do administrador, planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar, são de suma importância, pois o produtor rural, para colocar produtos de qualidade no mercado, se faz necessário um planejamento, uma vez que é bem complexo o caminho que cada produto percorre do campo à mesa do consumidor. Falamos que o gerenciamento de cadeia de suprimento é um sistema que envolve todos os elementos de uma cadeia de produção,
do fornecedor de matéria-prima até a entrega do produto ao consumidor final, visando a otimização da cadeia como um todo. Já na aula 3, vimos logística agroindustrial, que a logística ela procura movimentar somente quantidades necessárias, sem formar estoques excessivos e evitar a falta, como consequência correria de última hora, de acordo, claro, com a capacidade do empreendimento. Sobre o varejo de alimentos, vimos que está presente em todo o mundo. Comprar alimentos é uma necessidade. E sempre haverá um número expressivo de clientes entrando e saindo das pequenas mercearias de bairro, feiras livres e supermercados. Falamos também que mesmo com o avanço tecnológico, podemos usufruir do varejo de alimentos próximo da nossa casa, o famoso mercado de vizinhança, que mantém clientes fiéis em busca de acesso fácil, proximidade, opções de serviço e preços similares aos praticados por grandes redes. Pessoal, que todos esses conteúdos tenham agregado valores à vida estudantil de vocês. Ouse, lute, persista, vá mais alto com as asas da fé. A fé nos dá asas e nos faz chegar onde não sabíamos que poderíamos estar. Segundo Augusto Cury, um ladrão rouba um tesouro, mas não furta a inteligência. Uma crise destrói uma herança, mas não uma profissão. Não importa se você não tem dinheiro. Você é uma pessoa rica, pois possui o maior de todos os capitais, a sua inteligência. Invista nela, estude. Pessoal, estude, invista, você é capaz. Fique atento com as atividades da sala virtual. Elas contribuem com o aprendizado de todos e somam pontos. Procure interagir com os colegas, com os professores mediadores, pois a troca de conhecimento facilita os estudos. Encerramos as aulas da disciplina agroindustrial. Foi um imenso prazer estar com cada um de vocês. Fique com Deus, um beijo e sempre à disposição de todos.